nós vamos a falar sobre a introdução em bioquímica, né? E todos vocês, espera só para ver que eu não... Bom, então, previamente eu vou falar sobre isso, né? Todos nós sabemos, né, que a bioquímica, o nome já é inerente, né? E diz que a bioquímica estuda justamente os diferentes processos químicos e biológicos, ¿no? Nos seres vivos. Bom, isso diz bioquímica, né? Bioquímico, estudo dos diferentes processos físicos, químicos, biológicos nos seres vivos, bioquímica. Mas para nós entender como que acontece isso, nós devemos circunscrever nosso campo de estudo. Tudo isso acontece no ser vivo. E os seres vivos, quando é que aparecem em nosso mundo, na Terra? Para isso, nós vamos a fazer uma prévia lembrança histórica, né? Eles aparecem mais ou menos, né? Mais ou menos as primeiras moléculas, não? Sem ser estas ainda parte dos organismos vivos, aparecem basicamente alrededor de 15 a 20 bilhões de anos atrás. Lembre-se, bilhões de anos atrás, certo? Se tem uma teoria sobre o aparecimento das primeiras moléculas através da criação do universo, não? Qual foi essa teoria? O Big Bang, não é certo? Através da explosão gigantesca, não? Começam a aparecer as primeiras moléculas. Só que estas moléculas depois, à medida que passa o tempo, miles e miles e miles de anos, elas começam a condensar-se e formar diferentes tipos de outras moléculas, certo? E os organismos vivos na Terra justamente aparecem quando? Aparecem basicamente quando, para isso nos vai refrescar a memória o Bruno. Bruno, por favor, nos diga quando que aparecem mais ou menos os primeiros organismos vivos na Terra? Licença, Bruno? professor. O senhor passou o slide porque ainda está na tela Fundamentos da Bioquímica. Exatamente, eu só estou falando ainda só fundamentos da bioquímica. Estamos falando sobre a transcorrer do tempo, que ainda não tem esse slide, certo? Eu pensei Só que estava tem... travado, estava travado o negócio, tudo bem. Não, está aqui justamente, né? Então, o Bruno, por favor, nos diga que faz quanto tempo que aparecem os organismos vivos na Terra? Bruno, Deve ser bilhões de anos, né? Por aí. quando? Aí, Bilhões de anos no, atrás. no seu livro de bioquímica, na primeira leitura, aí está dizendo, não? A origem através do Big Bang é 15 a 20 bilhões de anos atrás. Mas os organismos vivos, quando que aparecem na Terra? 3 a 4 quê? Bilhões. Milhões de anos atrás, certo? Então, se é 3 a 4 bilhões de anos atrás, lembre-se, né? Ou que essa diferença de 6 a 4, né, bilhões de anos, então é uma imensidão de tempo se transcorre para quê? Para que aconteçam as diferentes reações, seja químicas, biológicas, físicas, diferente tipo, para quê? Para que justamente aconteçam o aparecimento do primeiro organismo vivo, certo? Mas este organismo vivo, quando ele aparece e para que tenha sua funcionalidade, esse organismo vivo, ele tem vários tipos de moléculas. Dentro dessas moléculas, justamente se denomina biomoléculas, aquelas moléculas que fazem parte dos organismos vivos. E todos nós sabemos que existem grandes biomoléculas, um grupo de biomoléculas que fazem parte dos organismos vivos. Esse grupo, todos vocês também falaram, né? Tem Felipe que nos vai esclarecer quais são. Por exemplo, nós temos os carboidratos. Além dos carboidratos, que tem outro tipo de biomoléculas? Tem os lipídios, que mais, Felipe? Tem as gorduras, que mais, Felipe? Não lembro. Tem ácidos nucleicos, né? Certo? Sim. Né? Então,
todas essas moléculas, para que elas justamente tenham a sua funcionalidade, elas estão compostas por outras moléculas. Por exemplo, as proteínas estão compostas por aminoácidos, mas os aminoácidos, etc., os açúcares, os ácidos graxos, os nucleotídeos, todas essas moléculas, elas estão formadas por elementos químicos, que simplesmente elementos químicos, elas não, em sua reunião, elas formam as unidades monoméricas e estas formam as biomoléculas, certo? O que quero dizer? Ou seja, estou falando isso para quê? Para que nós entendamos de que justamente quando se diga que se vai ter organismo vivo, nós primeiro temos que pensar, para que tenha-se um organismo vivo, tem que se ter biomoléculas. E para que se tenha biomoléculas, nós temos que ter as unidades monoméricas, etc., né? Então é importante e interessante. Vocês estão escutando ultimamente sobre as sondas que estão enviando para Marte, para outros países, para outros planetas, e a gente procura basicamente o quê? Procura outros organismos vivos? Não. Procura os elementos que podem dar, não, a organismos vivos. Se tem água, se tem as condições para que se formem as primeiras unidades monoméricas para depois dar organismos vivos, certo? Então, isso é o que aconteceu durante esses bilhões e bilhões de anos atrás e depois se gerou o organismo vivo, certo? Então, agora nós vamos já a entender, vamos entendendo nossa sequência e agora estamos nos organismos vivos. E todos os organismos vivos, né? Eles têm uma particularidade. E essa particularidade vocês todos responderam, né? Qual era? A Juliana nos vai esclarecer. Todos os organismos vivos são complexos e organizados. De que forma? Para que isso é importante? Isso nos diz alguma relação dos organismos vivos, Juliana? É por causa do DNA, né? Do DNA e RNA. Cada organismo vivo tem um. Certo. Essa é a diferença. Certo. Nós estamos falando dos complexos, todos os organismos são complexos e organizados. Quando nós falamos sobre os organismos vivos, basicamente da autorreplicação, a gente vai falar do DNA e RNA, mas nós vamos a falar dos organismos vivos quando estes são complexos e organizados. Por quê? Complexos e organizados, por que tem que ser os organismos vivos? Tem que ser complexos e organizados. Se perguntaram vocês, por que tem que ser isso? Edivaldo, nos pode esclarecer? Professor, seria por causa da estrutura celular que cada um apresenta? A estrutura celular, cada uma tem uma particularidade, claro, mas por que tem uma estrutura particular cada organismo vivo? Porque cada organismo vivo tem uma função, né? Uma determinada função. Essa complexidade e essa organização se dá justamente para a sua função, para a sua funcionalidade. Ninguém é complexo e organizado simplesmente porque é diferente, não. Porque as funções de todos os organismos vivos, algumas são diferentes. Os vegetais, eles têm uma complexidade, uma organização tal que permite que eles utilizem a luz, né? A luz solar. Os mamíferos, bom, diferente. Os unicelulares, né? As bactérias, né? Os vírus, não é certo? Então todos são complexos e organizados, certo? Mas isso de aqui, vocês estão observando a nível celular. Essa figura que vocês estão observando a nível celular. A nível celular, bom, todos os organismos vivos têm uma membrana celular, tem umas organelas, tem um núcleo, tem diferentes organelas, tem um citoplasma, e os vegetais têm uma parede celular, e são complexos e organizados. Mas esse complexo e organizado se refere à sua função, né? Porque ele para que digamos assim, para se reproduzir, para o seu metabolismo, tem uma complexidade de uma organização. Mas se a gente ir agora
a ser complexos e organizados a nível molecular, a gente ainda vai ter. Como assim? Quando a gente ingere, por exemplo, um açúcar, uma glicose, esta molécula de glicose, ela tem que ter um caminho assim. Vai primeiro a glicólise, vai depois ciclo de Krebs, vai depois para onde? Não? Ciclo de Krebs, depois para a cadeia fosforilação oxidativa, para depois produzir ATP. Dá uma sequência, mas dá uma sequência em diferentes compartimentos celulares, né? Organizações diferentes, para que depois no final produza ATP, energia química. Então, agora a nível molecular nós temos isso. Se nós vamos, como sua colega falou, do DNA, o DNA armazena informação genética, mas o DNA não somente basta informação genética armazenar, ele armazena por quê? Para que depois seja transcrita, depois seja traduzida para a proteína, depois da proteína seja transportada para fora da célula e assim cumpre uma função. Então, tem uma complexidade e uma organização. Todos os organismos vivos têm essa complexidade e essa organização basicamente para ter sua função, certo? Bem, nós temos que todos os organismos vivos também são complexos e organizados. Não, aqui são complexos e organizados, já falamos, e se a gente se referir, por exemplo, a nível estrutural, então, são células, depois o conjunto de células que faz? O conjunto de células forma os tecidos formam quê? Os tecidos formam os órgãos, e os órgãos formam os sistemas. Bom, esse é a nível macro, não é certo? Mas agora nós vamos para os organismos vivos, todos eles utilizam a energia. Essa forma de utilizar a energia, basicamente, está restrita, não, a como que a energia, né, como que a energia vai ser usada por organismos vivos. Para isso, Raíssa nos vai esclarecer como os organismos vivos fazem uso da energia. Por quê? Raíssa, Boa noite, pessoal. boa noite. Por que os organismos vivos fazem uso da energia? Porque eles necessitam, para fazer a questão da respiração celular, né, para obter a energia, para poder liberar o dióxido de carbono, que necessita para sintetizar o material celular, né? Então, por isso que eles usam a energia, para fazer a questão da liberação do carbono. Certo. Agora, digamos, nós criamos energia, Pablo? Os organismos vivos criam energia? Não entendi. É comigo, professor? É com outra pessoa? Pode ser também com você. Os organismos vivos criam energia? Eu não estou entendendo essa palavrinha que você está falando. Certo. Os organismos vivos criam energia? Se eles criam energia, Criam, de criar. de criar, né? É isso mesmo. Eu acredito que sim. Bom, justamente, todos os organismos vivos fazem uso da energia porque os organismos vivos não criam energia. Sim, eles não criam, né? Por isso que eles precisam das energias, da questão da solar e tal, essas Exatamente, não? E aí, aí muitos de seus colegas seguro vão a dizer, não? Mas, professor, tem energia luminosa, tem energia mecânica, tem energia elétrica, todos os organismos vivos criam energia. Não, se a gente vai para a segunda lei da física, diz que a energia não se cria nem se destrói. A energia não se cria nem se destrói. A energia simplesmente Se transforma. Isso mesmo, Max. Já vê? A energia simplesmente se transforma. O que quer dizer? Quando a gente falou faz tempo, quanto?
15 a 20 bilhões de anos atrás, a energia no universo já está. A energia no universo, por exemplo, é X. Essa energia X no universo sempre vai estar. Não tem X mais nem X menos. A energia no universo está X. Ela vai estar sempre no universo. O que fazemos? Simplesmente, não? Os diferentes planetas depois se condensaram, os organismos vivos, o que fazem? Os organismos vivos simplesmente o que faz? Simplesmente nós transformamos a energia. ¿No es cierto? A energia que está em forma luminosa, as plantas a transformam em quê? Em energia química, ¿no es cierto? Bom, para utilizar todo esse tipo de energia, vão utilizar o gás carbônico, exalam o oxigênio, etc. Também utilizam água, sais minerais, etc. E pronto, não produzem a energia química. Essa energia química que está nas plantas, não, nos tecidos dos vegetais, é consumida pelos outros organismos vivos que utilizam essa energia química e transformam em quê? Por exemplo, nós pegamos os alimentos, não, dos vegetais e transformamos essa energia química em quê? Energia mecânica. Movimentamos os braços, não é certo? Energia, em que energia? Em energia elétrica. Vocês têm alguns peixes que vai e transforma sua energia em energia elétrica, não é certo? E assim sucessivamente. Simplesmente a gente transforma a energia, né? Em diferentes outros tipos de energia, né? Que a gente não cria energia, já está disponível a energia, e simplesmente nós transformamos energia. Então, de acordo com como que a gente usamos a energia e a transformamos, existe uma diferente tipo de classificação que vocês estão vendo na figura, certo? Bem, os organismos vivos, né? Essas funções de interação vamos a passar, a atuação ambiental também vamos a passar, aqui. Agora nós temos, os organismos vivos têm uma característica, por exemplo, da autorreplicação, justamente que sua colega falou. Para isso nos vai esclarecer Lamarck. Lamarck? Lamarck, você está escutando? Por favor, nos esclareça qual é a relação dos organismos vivos com isso de autorreplicação. Bom, Paulo Henrique, né? Paulo Henrique, qual é a relação da autorreplicação? Você lembra que vocês responderam no seu questionário? Paulo Henrique? Alô, Paulo Henrique? Paulo Henrique saiu, foi? Joelson, por favor, me explique a relação da autorreplicação nos organismos vivos. Joelson, você está escutando? Por favor. Boa noite, professor. Boa noite. Bem, a autorreplicação ela tem importância, né, de transferência do material genético, né? Pois que quando ocorre a divisão celular, né, esse material será dividido de forma iguais entre as células. Certo, né? Bom, então, basicamente, isso é o que a gente tem que entender, não? Que os organismos vivos, através da replicação, ele transfere o material genético na sua descendência, certo? Aí tá ok. Sim, mas o que tem que ver isso, professor, com os organismos vivos, o que você está falando, do feedback, dos primeiros organismos, etc. Agora sim, nós vamos a nível molecular. Como assim, professor? Quando a gente transfere o material genético, não, dos genitores para a sua descendência, basicamente, todos nós, por exemplo, né, nós pegamos, por exemplo, você tem aí a figura de um cavalo, a figura de uma zebra, né, exatamente. Então, os equinos transferem material genético para a sua descendência.
certo? Então, todos os equinos, eles têm uma característica fenotípica, uma característica dada por los genes, certo? E expressada a nível, né, mais ou menos 40% a nível do ambiente. Então, todos eles, por exemplo, né, eles se alimentam de plantas, eles são herbívoros, certo? Então, eles utilizam o quê? Eles utilizam a celulosa. Mas para utilizar a celulosa, eles têm que ter uma enzima que faz possível a digestão da celulosa. Já nós, humanos, nós não utilizamos a celulosa no sistema digestivo porque nós não temos enzima para digerir a celulosa. Já os equinos, eles fazem possível a digestão da celulosa. E eles vão a transferir de descendência a descendência justamente os genes que dão a característica para produzir a enzima que digere a celulosa. E nós, não. Ah, certo. Mas eu pergunto a vocês, a celulosa, né? Ela, para digerir a celulosa, eles têm que ter uma enzima que se chama celulase. Essa celulase, não? Ela digere basicamente as beta-glicose. As ligações beta-glicose, beta-glicose. Nós digerimos alfa-glicose. Alfa-glicose e alfa-glicose. Simplesmente muda o nome, alfa por beta. Nós digerimos alfa e os equinos ou ruminantes digerem o beta-glicose. Certo? Mas a glicose e a outra glicose, alfa ou beta, a configuração é a mesma. Só que tem um radical diferente. Simplesmente vai para um e vai para outro. Tudo bem, aí tem diferença. Mas agora, se a gente começar a procurar a nível molecular, por exemplo, nós temos uma proteína no sangue, certo? Essa proteína no sangue, uma hemoglobina, grande essa proteína, e aí tem um aminoácido que se chama triptofano. Esse triptofano que não está em nossa proteína é o mesmo triptofano que está na proteína do sangue do cavalo. E é a mesma triptofano que está no sangue da proteína de quem? Da baleia. E assim. Então, o triptofano é o mesmo. Se nós vemos os ácidos graxos, não? Juntos, não? Quando não se juntam uns aos outros, podem fazer diferentes tipos de moléculas. Mas a unidade nós temos, e essa unidade monomérica está igual em todas as espécies, em todos os organismos vivos. Certo? Então, quando a gente começa a olhar a nível molecular, justamente a gente tem a característica: todos os organismos vivos se autorreplicam. O que quer dizer? Que nós temos as mesmas moléculas, tanto da bactéria, como da Escherichia coli, do cavalo, da zebra, da baleia, do milho, do arroz e do ser humano. Certo? Vocês estão entendendo ou eu simplifico mais? Alguém tem alguma dúvida? Por favor, dê um retorno. Deu para entender, professor. Bom, basicamente é isso. Por quê? Justamente para dizer que é o seguinte, que todos os organismos vivos estão, se isso se cumpre, todos os organismos vivos provêm de quem? De um organismo vivo comum ancestral. Né? Que depois, à medida que passou o tempo, os milhares e milhares de anos, que aconteceu? Não? Por meio de condições do meio ambiente, por condições de seleção, por condições de intempérie, etc., etc., se foi modificando fenotipicamente as características. Mas a nível molecular, não? Se tem, não? Autorreplicação nos organismos vivos. Não é certo? Todos nós, por exemplo, fazemos o metabolismo da glicose. Né? Todos nós temos ciclo de Krebs. Também tem a bactéria Escherichia coli, tem lá a Escherichia coli. Não? Alguns outros
sistemas de metabolismo foram restritas e não se tem em alguns organismos, mas se tem em outros, certo? Mas essas são particularidades, né? Por motivos, já falei, não? De seleção, de causas externas, como meio ambiente, condições, intempéries, não é certo? Bem, Questão de, pois por não? questão de adaptação também, né, professor? Também, exatamente. Não? A adaptação, basicamente, é a seleção, não é certo? Para esse meio ambiente, né? Que é o que... Então, já sabemos as características, não? Que permeiam todos os organismos vivos, não? Que existem outras, que vocês viram no texto, tem outras. Não, mas eu estou falando das características principais, porque senão a gente vai demorar demais, né? Vocês já viram o capítulo 1, é bastante para ler, não? Mas eu coloquei justamente o questionário para não restringir-nos a lo que nós podemos entender como principal, não? Agora sim, nós vamos a falar sobre as biomoléculas, que as biomoléculas estão em todos os organismos vivos. E estas biomoléculas basicamente estão formadas por os elementos que estão na tabela periódica, por os elementos, né? E justamente, não? Quais são os elementos que são que estão em maior proporção nos organismos vivos? Seria basicamente o carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Os outros elementos se têm e são importantes também, só que se encontram em pequenas quantidades. Por exemplo, nós temos manganésio, cálcio, zinco, ferro, cobalto, cobre, etc., etc. Não? São importantes, sim, mas nós temos em pequena quantidade, né? Estas biomoléculas, né, são importantes. É importante nós entender, nós lembrarmos sobre as características das biomoléculas. Como todas as biomoléculas são formadas basicamente por os elementos da tabela periódica, eu pergunto a vocês já viram algum elemento que o esqueleto seja formado por nitrogênio? Não. O esqueleto dessa molécula seja formado por oxigênio? Não. O esqueleto dessa molécula seja formado por hidrogênio? Também digo não. E o esqueleto dessa molécula seja formado por carbono? Sim. ¿No es certo? El carbono forma o esqueleto de todas as biomoléculas. E por quê? Joelson Martínez. Joelson Martínez. Ah, não, já respondeu, né? Desculpe. Micaele. Micaele. Boa noite. Por que os organismos, por que as biomoléculas estão formadas, o esqueleto das biomoléculas é formado por carbono? Que de particular tem o carbono? Certo? Além de abundância, que essa abundância permite que al carbono. Isso, isso. Permitiendo hacer que estructuras lineares, ramificadas. Isso mesmo, já viu? Então, o carbono justamente faz parte de todo o esqueleto das biomoléculas porque ele tem uma grande versatilidade. Além de formar 4 ligações com 4 elementos diferentes, ele pode formar ¿qué? Ligações simples, duplas, triplas, permitiéndole formar estruturas lineares, circulares, ramificadas. Então, isso faz possível que justamente o carbono, não? Essa versatilidade. Então, é importante nos lembrarnos das características do carbono. Essa versatilidade de formar estruturas, tudo o que acontece com o carbono nos vai permitir que inferir sobre as unidades monoméricas e inferir sobre as biomoléculas. Por exemplo, se o carbono ele em determinada luz, ele mudar de cor, por exemplo,
em luz branca, ele muda para luz, ele se torna fosforescente, seria ótimo, porque eu veria todos os organismos vivos na luz como fosforescentes. Mas não é assim. Mas eu, por exemplo, estou falando que se seria assim, seria uma característica importante. Mas o carbono tem outras tem características importantes. Por exemplo, uma das características importantes do carbono, a Dilma nos vai explicar, não é certo, né? Que justamente o carbono, né, ele forma os isômeros. Que são isômeros, a Dilma pequena? Alô, Dilma? Boa noite, professor. Eu sou Boa noite. pequena mesmo, viu, no tamanho, não é só o nome, não, no tamanho também. É, os isômeros, eles são, de acordo com o que eu escrevi aqui, eles são as substâncias químicas que apresentam propriedades físicas e químicas diferentes, mas possuem a mesma fórmula molecular. É isso? É isso mesmo, né? É isso mesmo. Agora, só que a gente tem que entender como que esses isômeros estão dentro das biomoléculas. Então, nas biomoléculas, nós podemos ter duas biomoléculas como imagem, uma parecida com a outra. Só que tem diferente comportamento e diferente ação dentro das células, né? Você já falou, são pode ser duas estruturas que se escrevem quimicamente igual, mas, no entanto, elas se comportam de diferente forma, não é certo? Existem isômeros, você também fez o trabalho, né? Adil, Minelli, que tipo de isômeros pode-se ter? Aqui, não? Nós temos, onde está Minelli? Você está aí? Estou aqui, professor. Boa noite. Boa noite. Que tipo de isômeros a gente pode ter? Podemos ter os isômeros cis-trans, né? E os isômeros geométricos, né? Pronto, exatamente, de configuração e os geométricos, não? E que é o que acontece com os isômeros? Por exemplo, vocês estão observando essa figura. Essa figura, nós temos aqui aqui na parte de baixo. Temos o cis-retinol e o transretinol. Para nós observar, não? O cis-retinol é quando ainda não chegou à luz. A molécula quando não chegou à luz, que está justamente em nossa retina. Quando chega a luz automaticamente em nossa retina, esse composto cisretinal, ele se transforma em transretinal. E quando ele se transforma em transretinal, nos permite visualizar os objetos, não é certo? Então, ele de cis se transforma em trans. Mas os dois são os mesmos compostos que se escrevem quimicamente igual, mas, no entanto, um é diferente do outro, certo? Aqui nós temos outro. Por exemplo, nós temos o aspartame, que a gente utiliza bastante na fábrica, agora como adoçante, certo? Aqui, você na figura B, vocês todos estão observando, aspartame. Essa configuração dessa L-aspartil, L-fenilalamina, metilester, é basicamente diferente à outra estrutura. Mas se a gente contar os átomos, contar tudo molecularmente, são o mesmo, não? Quimicamente, você pega e diz, tem tantos carbono, tanto hidrogênio, tanto oxigênio, nitrogênio tem as mesmas moléculas, então se escreve igual. Só que são compostos totalmente diferentes. Um, justamente, é isômero do outro, certo? Então, para nós simplificar, justamente, se o carbono ele pode formar isômeros, então, todas aquelas unidades monoméricas formadas por carbono, elas podem ser isoméricas. E se as unidades monoméricas, por exemplo, como os aminoácidos, podem ser isoméricas, as biomoléculas, que são as proteínas, elas podem formar também isômeros. Estão entendendo? Se a característica do carbono se dá nas unidades monoméricas, esta pode dar-se nas biomoléculas.
Por eso que nós estamos falando sobre a isomeria, né? Então, se se forma isômeros, não? E como um exemplo eu vou falar. Por exemplo, né? Todos nós vamos para uma festinha. Só que o professor não, se empolga com a festa e bebe demais. E o professor fica bem. Aí, mas ele desmaia. Aí vocês tudo, prestativos, levam para o professor, onde? Para o hospital. E lá diz, não, o professor está com coma alcoólico, o médico. E o médico manda a enfermeira aplicar quê? Que manda aplicar Minelli, que manda aplicar para coma alcoólico para o professor? Glicose. Glicose, certo? Mas aí no escaninho da enfermeira, no armarinho, ela tem L-glicose e tem D-glicose. L-glicose é isômero da D-glicose. Qual isômero ela vai aplicar? Ah, justamente aquele isômero que o organismo vivo, o ser humano, pode utilizar. Não é certo? Né? O L-glicose. Se ele aplicar a D-glicose, entra no sistema, mas não vai ter nenhum efeito, porque a gente não pode utilizar o outro isômero. Então, estou falando, né? É importante justamente porque agora nós sabemos que todas as moléculas que são formadas por carbono, elas podem formar isômeros. Não é certo? Ah, e quando que se dá um isômero? Quando nós temos um carbono que se liga com 4 unidades diferentes, mas se tem uma molécula que é diferente e pode mudar de posição, então se forma um isômero. Já quando se ligam em essas 4 ligações se colocam 2 unidades que são iguais, não se forma isômero. Então, esse carbono se denomina de carbono quiral. Certo? Tem uma olhada, porque na próxima aula que nós falemos sobre carboidratos, nós vamos a falar sobre carbono quiral. Bom, já que falamos de isômeros, nós vamos a falar dos grupos funcionais. Os grupos funcionais, que são os grupos funcionais? Davidson, boa noite. Davidson, você está aí? É isso mesmo, está sem microfone. Bem, Jéssica, por favor, qual é a característica dos grupos funcionais? Para que servem os grupos funcionais nos organismos, nas biomoléculas? Jéssica, você está aí? Também, Jéssica, está sem microfone? Ou Jéssica saiu? Max, boa noite. Nos fale, Boa por noite, favor. pastor. Nos fale, por favor, grupos funcionais, qual é a característica dos grupos funcionais nas biomoléculas? Eles não caracterizam as moléculas de átomo e determinam as interações químicas da molécula com o ambiente. Bom, tem alguma relação. Mas observem aqui essa figura. Nós estamos aqui observando essa figura e nós vemos justamente tem uma cerveja e embaixo uma molécula e uma estrutura basicamente que vocês vão conhecer, OH, que justamente o grupo funcional álcool, OH, não é certo? E nós temos na outra figurinha, temos um limão e temos um vinagre. E basicamente nós temos um grupo funcional que justamente está COOH, não é certo? Carboxílio, determinante para o grupo ácido. Então, nós vemos que justamente o grupo funcional da cerveja, um álcool, e o grupo funcional desses limão e o outro vinagre é um ácido, carboxílio. Então, se nós vamos aqui a essa tabela grande, vocês vão observar diferentes grupos funcionais. Mas todos os grupos funcionais, eles determinam a característica química das biomoléculas. Por exemplo,
Si nós temos uma molécula grande, e em essa molécula nós dizemos, nós, por exemplo, falamos, eu pergunto a Max, Max, vamos a falar sobre ácidos graxos. Se nós falamos sobre ácido graxo, me diga, qual é o grupo funcional predominante desse ácido graxo? Max? Qual é o grupo funcional predominante no ácido graxo? Aí nós podemos, ácido graxo, então o grupo funcional predominante é o grupo ácido, grupo carboxílico. Certo. Se eu digo, qual é o grupo funcional predominante na cerveja? O grupo funcional predominante nas cervejas, basicamente, é etanol. Etanol, então, é hidroxila. ¿No es cierto? Entonces, ¿quién caracteriza a molécula? ¿No? Químicamente son los grupos funcionales. Por ejemplo, nos dice un aminoácido. ¿Qué significa un aminoácido? ¿Cuáles son grupos funcionales predominantes en los aminoácidos? Ya un nombre dice, amino, grupo funcional, aminos y grupo funcional carboxilo, que es el grupo ácido. Entonces, para nós todos, nós temos que lembrarnos. Não estou entendendo? Certo. Pronto, então eu vou colocar novamente para vocês, para terminar a aula, certo? Tá bom? Vou sair daqui. Obrigado aí, certo? Exatamente, já, certo? Valeu, obrigado. Aqui, tá. Pronto. Então, será que os grupos funcionais les determinam as características químicas das moléculas? O que quer dizer? Por exemplo, que eu estava falando, nós temos os ácidos graxos. Então, se a gente está falando de ácidos graxos, então o grupo funcional que determina esse ácido graxo é inerente, já está no nome. Ácido graxo, ácido. Então, tem um terminal carboxílico que determina justamente o grupo ácido carboxílico. Se a gente acompanhar o curso, nós vamos para terminar carboxílico, hidroxil carboxílico. Esse que estou aqui sinalando com o cursor. Justamente é terminar carboxílico. Se nós vamos, por exemplo, para um produto que tenha álcool, então nós temos hidroxila. Não sei, e assim sucessivamente, não? Nós temos, por exemplo, nós temos aminoácidos, então grupamento amino, né? Então, nós vamos para o grupamento amino, né, que tenha nitrogênio e NH, e um grupo carboxílico, não é certo? E assim sucessivamente. Por exemplo, aqui nós temos esta molécula que está aqui. Essa molécula, qual é? A coenzima A. Essa coenzima A tem vários grupos funcionais. Grupamento amino, observem o grupamento fosforídeo, grupamento imidazol, grupamento fosfoanidro, grupamento amida, grupamento tioéster. Então, esses grupamentos funcionais les dão que a característica química da biomolécula. E para que serve essa característica química? Justamente com estes grupos funcionais é que essa molécula vai poder reagir, vai poder fazer ligações, vai poder fazer reações químicas, vai poder fazer interações químicas. Justamente aí que se dá diferente tipo de ações e reações que ocorrem no metabolismo, nos grupos funcionais, não é certo? Agora, a estrutura tridimensional nas biomoléculas, para que serve? Nós falamos novamente com Bruno. Bruno, essa estrutura tridimensional, para que serve nas biomoléculas? Bruno? Repete, por favor, professor. A estrutura tridimensional, para que serve nas biomoléculas? Ou as biomoléculas não têm estrutura tridimensional?
Certo. Eu creio eu que seja por um padrão, né? Existe um padrão? Tá por aí, mas basicamente a estrutura tridimensional de todas as biomoléculas é a forma ativa, a forma funcional da molécula. Porque nós estamos observando, sempre quando nos vamos, nos ensinam nos livros uma estrutura planar, mas a estrutura planar não existe na realidade. Essa estrutura planar é uma forma didática para nós entender as biomoléculas, as moléculas, etc. Mas, em realidade, nos organismos vivos, não existe uma estrutura planar. Existe uma estrutura tridimensional. Essa estrutura tridimensional é a forma ativa da molécula. Por exemplo, a glicose. A glicose não temos uma estrutura planar, mas é uma estrutura planar que é simplesmente uma forma didática para nós entender a estrutura da glicose, mas a sua forma ativa não é essa forma, é uma forma tridimensional. Então, todas as biomoléculas, as unidades monoméricas, têm sua estrutura tridimensional, que justamente é a estrutura funcional, a estrutura como ela é ativa dentro dos organismos vivos. Vocês já escutaram, vocês dizem, né? Agora dizem, bom, para as pessoas com grande quantidade de vitamina D, elas têm maior resistência ou resistem melhor às infecções que podem acontecer por ocasião da Covid-19. Certo? Né? Vocês já escutaram isso? Alô, alô? Já sim, professor. Escutei Né? sim, professor. Exatamente, Não, né? já escutei já. Primeira vez. Fala, a imunidade tem que ser alta e, além da humanidade, a quantidade de vitamina D no organismo tem que estar acima dos níveis para que justamente ela conlleve a maior resistência para a infecção da Covid-19, não é certo? Então, mas a vitamina D, eu pergunto a vocês, a vitamina D, vocês já não escutaram falar que todos nós devemos tomar banho de sol, porque assim nós convertimos a provitamina D em vitamina D? ¿No es cierto? Entonces, a forma ativa da vitamina D não é a forma como a gente ingere nos alimentos. A gente tem que ingerir nos alimentos a provitamina D, e quando a gente se coloca no sol, a gente que faz? Converte a vitamina D, que é na forma inativa, na sua forma ativa. E dessa forma, a vitamina D tem sua função. Então, justamente, ocorre alguma coisa, algum rearranjo da provitamina D por ocasião da luz, para que esta se forme uma estrutura tridimensional ativa e tenha sua funcionalidade. Certo? Então, não basta nós ingerir alta quantidade de vitamina D, como dizem os medicamentos, se esta vitamina D não está na sua forma ativa. Nós temos que torná-la ativa. Nós temos que ir para o sol e convertir essa provitamina em vitamina D, para que tenha sua funcionalidade. Um exemplo, por exemplo, da estrutura tridimensional. Não é certo? Vocês já escutaram também, faz uns 10 a 15 anos atrás, dessa doença que dava nos animais, sobre a vaca louca? Sim. Sim. Pronto. Essa doença da vaca louca era porque os animais, basicamente os ruminantes, as vacas, não? Elas ingeriam grande quantidade de alimentos que continham cama das aves, não? Esterco das aves, de galinha, de granja. Então, justamente, o que acontecia? Tinha uma proteína que era no cérebro, né? Que ela, em vez de formar uma estrutura tridimensional ativa, ela formava outra estrutura tridimensional, que não era correta. E como não era correta essa estrutura tridimensional dessa proteína, ela se precipitava no cérebro. À hora de precipitar-se no cérebro, o que acontecia? Ele ocasionava todos esses problemas neurálgicos, né? E dava, não, tudo esse problema nas vacas, que elas ficavam tudo tontas, tudo
desequilibradas. Entonces, era a doença da vaca louca. Basicamente, era por quê? Porque a estrutura tridimensional da proteína no cérebro não era correta, se formava outro tipo de estrutura tridimensional, certo? Então, a estrutura tridimensional das biomoléculas sirve basicamente para quê? Para dar a funcionalidade. E esta estrutura tridimensional tem que ser quê? Tem que ser ativa. Mas para que a estrutura tridimensional seja correta, nós temos que todos esses grupos funcionais têm que interagir uns com os outros para que justamente se dê a estrutura tridimensional e seja correta. Para que puedan interagir, deben formarse diferente tipo de quê? Diferente tipo de ligações. E esse diferente tipo de ligações são dadas por as forças de ligação. Já que está aqui na figurinha, quais são essas forças de ligação que fazem possível a estrutura tridimensional das biomoléculas? Juliana? São as forças simples, as duplas, as triplas, é de importância biológica para o Pronto, isso organismo. mesmo, você deu rápido, né? São as forças de ligação que fazem possível a estrutura tridimensional das biomoléculas são as ligações simples, as ligações duplas, as ligações triplas e as interações fracas. E quais são as interações fracas? São basicamente as pontes de hidrogênio, interações de Van der Waals, as interações iônicas. De todas estas interações que nós temos, eu pergunto a vocês, Juliana, não? E Edivaldo, quais são as interações que predominam para que a estrutura tridimensional se mantenha? Todas essas aqui são na estrutura tridimensional. Tem ligações simples, duplas, triplas, interações fracas. Mas quais são as que determinam que a estrutura tridimensional se mantenha? Juliana e Edivaldo, quais são? Seria as que predominam para formar a estrutura tridimensional, seriam as ligações simples. As simples e as duplas, não? Não, são as interações fracas. Quais são as interações fracas? As pontes de hidrogênio, interações de Van der Waals e interações iônicas. Mas aí professor, mas como? Se elas são fracas, elas não têm, são fracas, elas não têm muita importância na estrutura tridimensional. Aí que vocês se enganam. Vamos para o exemplo. Todos vocês conhecem a estrutura dupla, né? A dupla hélice do DNA, certo? Né? A dupla hélice do DNA, justamente, ela se mantém em essa estrutura de dupla hélice porque existem interações de pontes de hidrogênio entre as moléculas. E as interações de pontes de hidrogênio, basicamente, que são? Interações fracas. Né? Quando a gente, eu pergunto a vocês, todos nós já tivemos febre, não é certo? Quando a gente tem uma febre de 36, 37 para cima, 37,5, 38, 39, 40, meu Deus, a gente fica quente que só. E ao dia seguinte, o que acontece? A gente fica tudo mole. Tu mole, tu débil. Por quê? Porque justamente grande quantidade de nossas proteínas que estão formadas, que fazem parte das enzimas, elas são desnaturadas. Mas o que quer dizer? Elas são desnaturadas completamente? Elas já não servem? Não. Elas simplesmente, as interações fracas são desfeitas. Mas as interações fortes, quais são? As ligações simples, duplas e triplas, elas se mantêm. De tal forma que quando a gente recupera a temperatura corporal, a proteína, como ainda não foi desnaturada, a proteína novamente se reordena, rearranja para a estrutura tridimensional ativa. Então, depois de uns dias, a gente novamente, que recupera a saúde, e a gente tem, agora estou melhor, estou boa, aí podemos sair, podemos fazer exercícios. Por quê? Porque justamente, novamente, se refizeram as interações fracas. Mas o que acontece se agora a febre é mais de 40 graus? Quando é mais de 40 graus, as interações simples, duplas e triplas, elas podem se quebrar.
pueden se romper. Aí, ¿qué ocurriría? Ocurriría un problema no sistema metabólico, ¿no es cierto? Lo que se recomienda justamente los médicos a temperatura alta, 40 graus centígrados, a gente imediatamente tem que fazer o possível para diminuir essa febre. E que é o que a gente faz? Dá banho de água fria, dá banho de álcool, etc. Coloca ventilador, etc., etc., para diminuir a temperatura. Por quê? Se corre o risco de desnaturação das proteínas, basicamente das enzimas. E as enzimas são importantes no sistema metabólico. Por isso que a gente não pode permitir que as forças de ligação que estão nas biomoléculas e fazem parte da estrutura tridimensional ocasionem a desnaturação. Certo? Bom, vocês têm alguma pergunta aí? Professor, Pois não? então quer dizer que toda molécula tridimensional ela vai ter que ter obrigatoriamente a ponte de hidrogênio? Não. Nós estamos falando que toda molécula tem sua estrutura tridimensional e a estrutura tridimensional é mantida basicamente pelas forças de interações fracas. Dentro dessas forças de interações fracas, essas moléculas podem ter pontes de hidrogênio, podem ter as forças de Van der Waals, ou podem ter interações iônicas, ou as 3, ou as 2, ou uma. Certo? Certo. Pois não? Pois não? Não. Certo. Então, vamos aqui, ó. Não. As pontes de... pronto. Então, vamos aqui a ver, ó. Você está vendo a tabelinha ali? Dentro da tabelinha nós temos as ligações simples, elas têm uma força de ligação, né? Você está vendo aí as ligações em kJ por mol, de 461 até 214 de força de ligação. Ou seja, é a intensidade da força. Ligações duplas de 712 a 502. Ligações triplas de 816 a 930. Já as ligações fracas, pode ser ponte de hidrogênio, forças de Van der Waals ou interações iônicas, as forças que mantêm é de 4 a 20 kJ por mol. Ah, mas agora vocês pensem. Tem um ditado que se diz: a união faz a força, certo? Ah, quando a estrutura tridimensional é formada, as interações fracas são as que mantêm. Agora você me pergunta, professor, e quantas ligações fracas ou quantas pontes de hidrogênio tem aí? Ah, aí a gente diz, tem miles e miles. Ou seja, a união faz a força. Você tem grande quantidade de pontes de hidrogênio que somados todos, claro que vai ser maior, não? O kJ por mol. Ah, mas você se lembra que eu falei, assim que começa a febre de 37 graus, 37,5, 38 graus, como as interações fracas requerem pouca energia para desestabilizar, estas ligações que acontecem, elas se desestabilizam. Mesmo sendo muitas, elas se desestabilizam. Por isso que a gente vai 38, 39 a temperatura, se destabiliza e chega mais ou menos, quando a gente chega a 39, 40 graus, a gente não pode permitir mais. A gente toma o antipirético, né? Toma dipirona, os antifebriles, né? Certo? Tilenol para baixar a febre, né? Certo? Bom, alguma pergunta está aí? Pronto. Agora nós vamos a falar sobre as transformações químicas. Nós falamos sobre os grupos funcionais, se lembra? E os grupos funcionais, as reações dos grupos funcionais vão ocorrer em quê? Né? Vão ocorrer entre uma molécula ou dentro da mesma molécula. Para essas